nós vamos juntas neste momento, certo? Então, o nosso encontro de hoje é para falar sobre o nosso desafio 7 dias. Então, a ideia é tirar dúvidas de vocês, né? Falar um pouquinho mais do que nós falamos hoje no grupo. Depois que terminar a live, eu vou abrir o grupo para a gente conversar um pouquinho, trocar algumas informações e vocês me contarem como que foi aí o primeiro dia de vocês, tá? E a ideia é a gente trazer. Vamos lá, dá boa noite aqui. Eu tô aqui e tô aqui, tá? Tô aqui e tô aqui. Tem duas telas aqui, então quando eu olhar para cá, eu tô gravando aqui para depois colocar para quem tá lá no desafio no YouTube e para quem tá aqui no Instagram, tá bom? Boa noite, meninas. Boa noite, Nádia. Estamos conversando hoje, tá? Ainda dá tempo, entra no grupo. Nós vamos iniciar o jejum às 20 horas. Link tá na minha bio, tá bom? Para quem quiser participar. Tereza, querida, feliz ano novo para você, meu amor. Que esse ano a gente possa continuar aí juntas na sua transformação, tá bom? Pode sim, Nádia, é só entrar lá no link da minha bio, tá bom? Pode entrar lá, se você não conseguir, me manda um direct. Quem mais está aqui? Rosiane, Daniela. Olha quanta gente bonita. Ótimo. Nada, imagina. Ó, a Dani, já iniciei meu jejum agora. Perfeito. Bom, é, nós conversamos hoje, então eu queria trazer para cá, além de vocês falarem para mim as dúvidas de vocês, né? Claro, eu também quero. Oi, Elisete, meu amor, feliz ano novo para você também, para todas vocês. Que vocês tenham um ano de muitas escolhas boas, né? De muita sabedoria, de muita saúde, que vocês consigam fazer o jejum. Qual que é a ideia da gente fazer um desafio no começo do ano, na primeira semana de janeiro? É para te dar ânimo, é para te dar. é, Como que é aquela palavra que a gente usa muito? Força de vontade, né? Estímulo, para que você consiga dar um up. Por quê? Porque a gente aproveita aquela energia inicial de novas metas, de atingir novos objetivos, coisas que a gente não conseguiu. Então, a ideia de fazer um desafio nessa época é trazer essa energia mesmo do renovo, sabe? Da mudança. Outra coisa também que eu acredito que seja assim de extrema importância. Ah, tá, deixa eu ver, só se não tá travado aqui. De uma extrema importância que eu acredito muito, meninas, qual que é a ideia de fazer um desafio gratuito, que é o que eu estou fazendo? Depois, pode ir colocando as mensagens de vocês aqui, depois eu leio, tá? Pode já colocando as dúvidas, já vai escrevendo aí para mim. Eu fiz um desafio gratuito, né? Normalmente, os meus desafios, eles são pagos, né? E dessa vez eu decidi fazer um desafio gratuito. E por que, Cá, você decidiu fazer um desafio gratuito? Pela seguinte coisa. Ai, chutei minha câmera. Pela seguinte coisa, é, muita gente tem dificuldade em fazer o jejum intermitente por medo, sabe? Não tem dificuldade de começar. E é algo fácil de se fazer. Não é difícil, mas ele precisa ter as orientações corretas, tá? O que muda todo o jogo são fazer protocolos, estratégias alimentares, entender um pouco do seu caso, da sua individualidade. Mas a ideia é que vocês consigam fazer algo que traga saúde com o processo do emagrecimento. Por quê? Porque as pessoas estão usando muito as canetas emagrecedoras, né? E estão emagrecendo. Só que a gente já está vendo muitas coisas que vêm acontecendo junto com esse processo.
No mundo do emagrecimento, eu trabalho com emagrecimento já fazem 8 anos. No mundo do emagrecimento não existe mágica, tá? Eu posso falar para vocês que eu já vi N coisas durante todo esse processo. Não existe mágica. Então, vai existir algo que vai te ajudar? Algo milagroso? Não, não vai esperar algo milagroso, né? Então, infelizmente, a gente traz junto com esse processo algumas questões que vão ter que ser ajustadas lá na frente. E sim, tem efeito rebote, a não ser que você fique dependente desse medicamento, que não muda a sua mentalidade, não muda nem coisa. Então, eu decidi trazer o jejum dessa forma, né, para que vocês entendam melhor sobre ele e que vocês consigam fazer aí do outro lado e trazer esse jejum como uma forma de rotina na vida de vocês. Meninas, se vocês fizerem como rotina o jejum intermitente, vocês vão manter o peso de vocês e vão conseguir emagrecer e manter-se magra. Entende? É só você saber fazer e fazer sempre. Se você deixar de fazer qualquer coisa da sua vida, você vai voltar a engordar. Entende? Não tem milagre. A gente tem que estar sempre, orar e vigiar. Sempre. Em tudo. Principalmente se a comida for o nosso vício. Se o doce for o nosso vício, se o carboidrato for o nosso vício, a gente vai ter que estar atenta o tempo todo, porque senão a gente volta a um padrão anterior. E acontece, e assim acontece comigo até hoje, tá? Faz sentido para vocês? Boa noite, Geisa, querida. Boa noite, Mary. Érica, estou com dificuldade de manter a constância. Manter constância é algo bastante desafiador, né? Porque exige da gente persistência, consciência, exige da gente maturidade, autorresponsabilidade. Não é gostoso, não é. E eu gosto é, de trazer algumas questões para vocês assim, que são verdades da vida. Porque adultas já somos, já sabemos que queremos as coisas mais fáceis, mas a gente já sabe que as coisas mais fáceis não são as melhores. Então, a constância. E, ó, outra coisa. A vida da gente é algo muito cíclico, não é? Nós mulheres temos uma vida muito cíclica, principalmente as questões hormonais. Se nós já estamos acima do 40, eu estou com 44, passamos do 40, as, as questões hormonais vão mudando muito. Então, tem várias questões envolvidas. Então, a gente já tem esses altos e baixos normais. A gente só precisa, Dani, aprender a lidar com elas. Porque isso aí vai existir para sempre, a tendência ainda é piorar. Mas dá para a gente fazer de uma forma leve, equilibrada, de uma forma gostosa de levar a vida, sabe? Mas tem hora que a gente vai ter que falar não para algumas coisas, a gente vai ter que ter um ponto ali que a gente vai ter que vir e vai ter que acontecer, tá? Então faz parte. Quem mais? Nailde, 13 quilos já emagreci com o jejum. Só que agora meu peso estagnou. Vou mandar de novo. Quem tá isso aí? Iniciei meu jejum aos 19. Oh, querida, que bom, Josi, que bom. Comecei os meus 17. Que bom, nossa, que maravilha. Muito bom, meninas. Quem mais chegou por aqui? Fabiola, querida. Terezinha, sou totalmente leiga no assunto. Faz todo sentido. Como entrar no grupo? Terezinha, link na minha bio, entra lá. Ou me dá um oi no direct, tá? Oi, Jacilda. Seu áudio me ajudou muito hoje. Estava desanimada. Eu vou até amanhã, meio-dia. Olha, iniciei meio-dia. Fabiola, que bom. Eu fico muito feliz também quando vocês ouvem os áudios e gostam, né, do que vocês estão ouvindo lá. Hoje eu falei um pouquinho sobre o que é jejum, o que não é jejum, como saber da fome emocional,
da fome física, falei um pouquinho de como a gente vai iniciar esse jejum, que amanhã eu vou falar mais sobre o que comer, né? Quem entra agora lá no grupo, depois eu mando no privado de vocês os áudios que eu mandei hoje, tá? Durante o dia, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês vão poder acompanhar. Eu ouvi todos os áudios, amei. Oi, Mari, meu amor, saudades. Então, meninas, o que que eu compartilhei para vocês que não ouviram os áudios e que ainda não entrou lá no grupo do desafio, tá bom? Só entrar lá, meninas. Podem entrar lá no link lá na bio, tá? Ó, veja só. Ó, comecei às 18, vou até amanhã meio-dia. Quando você começa às 18, vai até amanhã meio-dia, você faz 18 horas de jejum. Para quem está iniciando agora, que nem o caso da Terezinha, eu indico, conselho a fazer um jejum curto. Porque o que que eu falei no áudio hoje, meninas? Eu falei o seguinte: para quem está na Carbolândia, para quem passou o mês de dezembro na farra, curtindo, comendo, bebendo, e vamos que vamos em 2026 eu começo, vai sofrer, vai sofrer um pouquinho, tá? Eu lembrei da musiquinha agora, vai emagrecer, emagrecer. Mas lá no comecinho do ano, né? Porque agora nós vai comer. Meninas, seguinte, se a gente passou por esse período. Oi, Deise, meu amor, boa noite. Você passou lá na Carbolândia? Comeu, bebeu, farriou? Não adianta você querer voltar na segunda-feira com o pé na porta e vou com tudo e vou começar um jejumzão e vou. Calma, calma, dá uma segurada, porque senão você vai sofrer. E se você sofrer, o seu cérebro inteligente como ele não vai deixar você chegar nem até o final da semana. Ele vai fazer você chegar até quarta, quinta-feira, e aí, Tati, querida, boa noite, tudo bom? Raquel. E aí, ele vai fazer o que com você? Vai fazer você desistir, porque ele não gosta de sofrimento. Ele não gosta de ver a boneca dele sofrer. Aí ele vai falar: você estava tão feliz lá na Carbolândia, o que que você está fazendo aqui agora? Então, ele vai fazer de tudo para você desistir, você não vai chegar até o final. Então, o que que você acha melhor? Você acha melhor você ir devagar e chegar até o fim? Sabe a tartaruga e a lebre? Se você for uma lebre que vai chegar até o final, você pode ir, mas se você é uma lebre que se cansa no meio do caminho, não vai. Se você é uma tartaruga que você vai a pequenos passos, mas chega lá na linha de chegada, tá tudo bem também. Então, o que é o importante do desafio? É você aprender a se respeitar. É você aprender a se olhar, é você aprender a entender o que está acontecendo com você. Porque quando a gente come demais, a gente não está falando de fome, a gente está falando de emoção. Quando a gente come mais do que a gente precisa, a gente está ansiosa, preocupada, chateada, alguma coisa está acontecendo, ou eu gosto de comer mesmo, mas eu não tenho controle disso, isso virou um vício, e eu como sem parar. Não tenho controle. Quando vejo, já comi, já comi, já comi, já comi. Então, o que que a gente precisa? Entender o que está acontecendo com a gente para a gente conseguir seguir além. Então, não vá com muita sede ao pote, que você vai se afogar. Foi isso que eu falei no áudio hoje, não foi? Então, vai devagar, tá? Para que você consiga chegar até o final e não desistir no meio do caminho. Porque o que faz a gente desistir no meio do caminho é exigir demais da gente, achar que a gente não é capaz e se frustrar. Aí a gente volta para aquela tristeza que a gente estava lá no começo, eu não consigo nada, eu não dou conta de nada, isso não é para mim, eu não consigo, eu nasci para ser gorda, eu não, sabe, eu não tenho jeito. Aí eu começo de novo toda aquela tortura psicológica e eu não consigo caminhar lá para frente.
Eu não consigo ir. Então eu me aprisiono novamente naquele ambiente que eu não quero estar, mas que está gostoso, né? E uma das alunas falou para mim hoje, né? Falou, Cá, eu emagreci, voltei a engordar, então para mim eu tô com dificuldade de voltar. Eu falei, quando a gente emagrece e volta a engordar, a gente volta para aquele lugar prazeroso, que a gente sente prazer imediato, que a gente gosta de comer, a gente sente prazer em comer, porque a gente sente prazer em comer, e é o que atrapalha a gente é isso, né? E a gente sente prazer em comer, e eu me sinto bem e tal. Como é que você vai voltar para esse lugar se aqui tá tão bom? Ah, mas aqui não tá bom, porque aqui eu tô gorda, aqui eu tô me sentindo mal, eu não tô gostando do que eu vejo no espelho, eu tô chateada, minhas roupas não servem, tá um saco, me sinto cansada, não consigo fazer uma atividade, sinto dor no corpo. Mas quando eu como, eu esqueço. Eu esqueço de tudo isso. Porque prazer, prazer, prazer. Por isso que eu como, 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 como. Porque eu estou buscando sempre essa sensação para esquecer daquilo que a gordura está me trazendo. E é dolorido. Eu sei que é. Muito, inclusive. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou fazendo esse desafio. Eu quero te ajudar de alguma forma. E ele é gratuito mesmo, tá? Não estou cobrando nem R$ 10 para você entrar lá e eu te ensinar a fazer o jejum intermitente. Ah, cá, mas e depois? Como é que eu vou fazer? Bom, depois eu posso falar para você, você quer ser minha aluna? Vem comigo. Mas você já aprendeu a fazer o jejum. Você quer continuar comigo? Você pode virar minha aluna. Será um prazer enorme te acompanhar durante o ano de 2026. Eu falei no áudio também que eu quero vidas transformadas em 2026. Quanto mais eu puder atingir em 2026, tiver do meu alcance, eu vou fazer o possível para que eu transforme mais e mais vidas através do jejum intermitente. Porque se o jejum transformou a minha vida, eu quero que transforme a sua. Simples assim. Ô, Cá, mas eu venho tentando, já venho há anos tentando, tá muito difícil e tal. Mas não desista. Não desista. Por quê? Porque quando você olha lá para trás, você vê o quanto você já aprendeu, se transformou, modificou. Então não pode desistir. Não pode. Desistir não é opção. Eu tenho fome emocional. Eu inicio o jejum certinho. Depois, quando eu vejo, já quebrei. Isso acontece até mesmo quando a gente não tem essa autopercepção, a gente ainda não tem essa questão de se observar, de entender ainda o que está acontecendo. Porque quando a gente não entende que a gente está com fome, porque está triste, porque está chateada, porque está ansiosa, e não consegue sair desse lugar, comida é a única solução. E sabe aquele ditado que a gente fala muito? Se o problema não é fome, comida não é a solução. Então, é sobre isso. Só que a gente precisa aprender primeiro a identificar e depois a lidar. Porque são passos que a gente vai dando. Hoje eu estava me lembrando de quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, né? Eu estava aqui pensando sobre isso, até por conta do desafio. E aí eu comecei a pensar, eu falava, como era Camila com 28 anos, que comia de tudo, que fumava, que bebia, que não praticava atividade física, que dormia, trocava o dia pela noite, que dormia até meio-dia, é, que não se cuidava, tinha várias dores, eu tinha dores, tinha cólicas horríveis, tinha dores na lombar, dores no joelho. Uma pessoa de 28 anos está assim, como é isso? E eu comecei a lembrar, eu não tinha consciência nenhuma do que era fome emocional. Graças a Deus, a gente tem internet hoje que ajuda a gente muito. Mas, né, não tinha essas redes antigamente, não fazia nem ideia
que eu comia porque eu sofri um trauma, porque eu tinha ansiedade, porque eu era insegura, porque eu queria encontrar afago de alguma forma na alimentação, na comida, né? Então eu só me sentia bem e segura e feliz quando eu estava extremamente cheia. Então, desde a minha adolescência, venho, eu brigava com a balança desde nova. Tem gente que briga desde criança, né? Tem aquelas que me falam assim, cara, eu nasci gordinha já. Sempre fui gordinha a vida inteira. Então, você imagina a gente mudar uma, uma cabeça, um hábito que te carrega desde quando você é criança? Se você nasceu numa família que só come, 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 ou nasceu numa família que passou fome e hoje tem possibilidade de comer. Cara, são situações completamente complexas para a gente lidar. Mas quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu nem imaginava que isso tudo existia, que isso tudo fazia sentido. E fui juntando os quebra-cabeça. Então, o quanto a Camila hoje ainda erra, mas que lá atrás, ó, o quanto ela já melhorou. Então, quando eu falo para vocês de tudo que vocês já passaram, veja quanto vocês já melhoraram, quanto vocês já atingiram. Que vocês sabem o caminho, que muitas vezes só precisam de um auxílio, de uma ajuda, de uma compreensão. E tudo isso é possível. E eu sempre falo isso, é possível para mim, é possível para você. Se é possível eu ser magra e me manter magra, é possível para você também. Você pode mandar os áudios novamente no grupo, porque eu entrei agora? Vou mandar sim, tá? Vou mandar sim. Fica tranquila. Também passei na Carbolândia e comi, 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 mas não bebi. Já fiz jejum de 24 horas e dá muito resultado. Mas quando vejo, já chutei o balde. Então, quando a gente faz um jejum mais longo, meninas, e chuta o balde, você não está preparada para jejum longo. Põe isso na sua cabeça. Enquanto você não aprender a nutrir o seu corpo da forma correta para ter um jejum eficiente, você não vai conseguir fazer jejum. Você não vai conseguir aumentar seus jejuns sem criar ansiedade, sem ficar pensando em comida e sem comer muito quando quebrar. Porque você precisa passar pelos pontos do jejum de uma forma que você. É como se. Eu vou explicar da maratona, eu sempre explico da maratona, né? Quando você quer correr, não é meu caso, você quer correr, você começa caminhando, certo? Daqui a pouco você trota, e aí daqui a pouco você corre e anda. Aí você mais anda que corre, daqui a pouco você está igualada, daqui a pouco você corre mais que anda, daqui a pouco você só corre. Aí você faz o seu primeiro 5K, aí você faz o seu primeiro 7, 10, aí você vai, nossa, 10, 10, 10, 10, 12, você não vai aumentando? Quando você aí tem aquele negócio do pace, eu vou melhorando meu pace, meu pace, meu pace, por quê? Você não está treinando para melhorar o seu pace, o seu tempo, aumentar e tananã, tananã? Você não começou correndo de uma vez. Porque se você pegasse, falasse assim, corri nada 2025, mas eu vou correr a São Silvestre. Vou fazer 15 quilômetros e vou que vou. Você não consegue chegar nem na metade do percurso, porque você não se preparou. Então, isso vai acontecer com o jejum também. Porque o jejum tem que ter preparo para fazer. Você tem que começar devagar, e falei lá no começo da live, entender o seu processo. Você vai entender o que está passando com você, para que você consiga, certo? Fazer com que o jejum venha numa crescente e você consiga quebrar, primeiro sem passar fome, certo? As ondas de fome elas vão vir, é normal. Numa onda de fome, papapá, você, ó, foi embora, ó, foi embora.
Você não sofre, porque não é sofrimento. Jejum não é sofrimento. Jejum não é passar mal. Jejum não é passar fome. Jejum não é ficar ansiedade. Jejum não é ficar pensando em comida o tempo todo. Não tem tontura, não tem desmaio, não tem fraqueza, não tem dor de cabeça. Se você sentir dor de cabeça hoje, amanhã, por esses dias, é resultado da sua carbolândia. Não é do jejum, tá? É o seu corpo querendo açúcar, querendo carboidrato. Então, passa por esse processo. É normal que isso aconteça, tá? Mas passar mal, desmaiar, deriri, não, 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 não. Então, tem que ter o autoconhecimento. Então, você tem que entender que você tem que passar por esse processo, tem que se nutrir, tem que fazer as coisas bonitinhas, tá? Para que você não venha com a capivara raivosa comer que nem uma doida depois que você fizer o seu jejum, tá certo? Então, fazendo o básico durante as festas, ótimo. Eu fiz o básico durante as festas também. Eu te perguntei se eu fizer certinho, será que o meu peso cai? Porque como eu eliminei 30 quilos, não consigo sair de 72 e 70 quilos. Quando a gente chega nesse patamar, provavelmente, né, a gente precisa usar uma estratégia específica para você, tá? Uma estratégia específica para você. Vamos ver essa semana como é que você sai, tá? Aí a gente, eu corro 10K, parabéns. E depois a gente vê, tá? Cá, tá me incomodando a flacidez. A tendência dessa flacidez, se você está fazendo jejum, e eu sei que você faz atividade física, é que ela vai diminuindo, tá? Aí o peso estacionou e tem que mudar a estratégia, a gente pode mudar. É necessário fazer suplementação para fazer o jejum? Ótima pergunta. E eu gosto muito, tá, de uma suplementação. Eu sou aquela que adora uma suplementação. Se eu pudesse, eu tomava todas, porque eu acho fantástico quando eu vou estudar uma suplementação, que ela faz isso, aquilo, sensacional. Só que eu não tomo nada. Se você for ver minha caixinha de suplementos, ela é enorme. Só que eu acabo que não tomando, né? Por que que você não toma? Porque eu esqueço, tá? Agora eu vou te falar, essa é da minha vida, tá? Minha vida prática. Se você não toma a suplementação certinha, nem toma, porque você vai jogar dinheiro no lixo, tá? Não adianta tomar uma vez na semana, e esquece três e toma um, não vai dar certo, tá? Então, se você for tomar, seja assíduo, toca o celular, põe despertador, vai lá e toma quando o despertador tocar, tá bom? Agora, precisa suplementar durante o jejum? Não, tá? O que a gente precisa suplementar é qualquer uma de nós, é o magnésio, é a vitamina D, com a vitamina K, né? É um ômega 3. Se você ainda precisa emagrecer, ainda está muito inflamada. Só que o ômega 3 tem que ser um bom ômega 3, aí fica caro. Então, se você for assíduo aí de uma sardinha, umas 3 vezes a semana, tá muito bem-vinda. Você nem precisa tomar ômega 3. E uma coisa em Q10, né? Porque ela também ajuda a gente a dar uma rejuvenescida. Seria isso, tá? Qual magnésio? Eu gosto do magnésio de malato, mas você pode tomar os outros juntos também, não tem problema, tá? É... Eu sempre digo que é o quarteto fantástico, né? São esses quatro. Os outros, meninas, aí depende, tá? Como eu tenho uma tireoide fragilizada, porque eu tive, né, tireoidite de Hashimoto,
por conta de todas essas coisas que eu fiz com a minha saúde, com o meu peso, com o come, engorda, emagrece e fazendo as coisas erradas, a minha tireoide ficou fragilizada. E aí eu tive que entrar no eixo para não tomar medicação. E assim eu fiz, tá? Então hoje, graças a Deus, tá tudo normalizado, eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Então eu preciso tomar outros medicamentos. Eu preciso tomar outros medicamentos. E aí, outros suplementos para manter essa tireoide ali na linha se eu quiser, né? Mas como eu faço uma alimentação equilibrada, procuro estar sempre ali, eu acabo que não tomando, minha tireoide vai bem, obrigada, graças a Deus, tá? É, Aí entra cálcio, entra. Agora eu não vou lembrar o nome dos sais que a gente pode tomar, mas tipo B12 também vai depender de exames, tá? A gente não toma assim também a reveria, tá bom? Mas a sua resposta é necessário? Necessário não, tá? Mas a gente pode agregar para a gente melhorar. Dani, já cheguei a 24 horas de jejum, sinto muita dor nas pernas e dor de cabeça. E pode ser, tá? Por falta de sais. Pode ser, tá bom? Então, toma água com sal. Toma água com sal e me fala se melhora, tá bom? A água com sal, ela é muito bem-vinda, sim, no jejum, tá? E eu vou te explicar por quê. E tem até pessoas tem muitos médicos que são a favor, graças a Deus, mas tem umas outras aí que ficam falando, mas sim, contra fatos, não há argumentos. Você sentiu um desconforto no jejum? Põe uma pitada de sal embaixo da língua e toma água. É como tirar com a mão, assim, ó. É como tirar com a mão, é impressionante, tá? Então, como que eu indico? Eu indico uma colherzinha, daquela de pequenininha, né, de café, de sal, com 1,5 litro de água por dia, tá? Pode ser qualquer sal, mas pode ser os sais melhores também, se você quiser. E toma e depois você vê, tá bom? Qual a melhor marca de ômega? Acho que agora eu não vou lembrar, hein? Está no grupo? Depois eu posso colocar lá. Picolinato de cromo. Picolinato de cromo é um suplemento para diminuir a vontade de comer doce, tá? Quem tem muita vontade de comer doce pode ter essa opção do picolinato de cromo. O picolinato de cromo não funciona para todo mundo. Tem gente que toma, não sente nada, tem gente que toma e sente melhora. É igual o 5-HTP. 5-HTP ele também é bom, porque ele diminui aquela ansiedade, deixa a gente um pouco mais calma, então ele melhora a insônia, sabe? Deixa a gente dormir melhor. Mas também, né, às vezes não funciona para todo mundo. Então, às vezes a gente cai nessa, tá? Mas cabe você fazer o teste, mal não vai fazer. Ah, outra coisa, meninas, tudo muito junto, né? Que nem ela falou, já vem tudo junto. Cuidado com tudo junto. Beleza? Vou te explicar por quê. Pensa aqui comigo, tá? Você compra. Deixa eu ver aqui o que a gente pode. Magnésio. Você compra um magnésio sozinho. Tem nada com ele. Qual é o tamanho da cápsula? Enorme, né? Aí você compra um multivitamínico. Vem várias coisas lá dentro, tá? Aí vem o magnésio X, Y, Z, mais não sei o que lá, mais coenzima, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. No mesmo tamanho desse magnésio que você comprou sozinho.
qual a composição que você acredita que vai ter nesse aqui que tem tudo para esse aqui que está sozinho? Vai ter pouquinho de tudo que tiver aqui. Sei lá, se tiver 10 vitaminas, você divide essa cápsula por 10, que é um tiquinho de cada coisa. Sendo que essa aqui sozinha tem tudo que ela precisa. Então, cuidado quando a gente fala que vem tudo, tá? Porque a gente já fala, eu tô tomando já aqui esse multivitamínico, já vem tudo maravilhoso. Tem que olhar a composição do que vai. E tem que saber o quanto tomar de cada um. Também você não vai saber fazer a comparação, tá? Mas não comprem multivitamínicos, não tomem nunca jamais, que é jogar dinheiro no lixo, tá bom? Tem o hipotireoidismo. Qual sal qualquer um? Boa noite, querida. Flora. Eu tomo de malato, ômega 3, vitamina D e creatina. Eles quebram o jejum? Boa pergunta, Fabiola. Magnésio, de malato, ômega 3 e vitamina D nunca sozinha. Vitamina D nunca sozinha. Anota isso, tá? É regra da vida. Vitamina D sempre com vitamina K. Vitamina D sempre com vitamina K. Anota isso. Creatina quebra jejum? Quebra. Magnésio quebra jejum? Não. Ômega 3 quebra jejum? Quebra. Vitamina D quebra jejum? Não. Ó, presta atenção. Presta atenção e anota aí no seu caderno, tá? Nunca vem para minha live sem caderno, tá? Que as informações são ricas. Ó, presta atenção. Tudo que é óleo, ômega 3, vitamina D, sempre após as refeições. Sempre após as refeições. Você nunca vai tomar ela em jejum, combinado? Por quê? Porque ela precisa de gordura para ser melhor absorvida. Ponto, tá? A creatina, tá? Na maioria das vezes, ela não vai quebrar o seu jejum, não. Bom, mas a gente evita, tá? Mas via de regra, não quebra, tá bom? Aquele outro quebra, glutamina e whey quebra, tá? Que mais que eu ia falar sobre? Ah, e o magnésio, tudo que é sais que vocês tomarem, se vocês tomarem no período noturno, é uma melhora, é melhor, é melhor para o organismo, tá? Mas eu posso tomar qualquer horário do dia? Pode tomar qualquer horário do dia. Então dá para você dividir aí em várias vezes aí, nem tomar tudo de uma vez, tá bom? A Flora, sou apaixonada por arroz. Posso quebrar o jejum colocando um pouco de arroz? Não, vou falar. Por quê? Carboidrato. Quando a gente quebra o jejum com carboidrato, tá? O pico de insulina sobe muito rápido, até porque a gente está em jejum. É um efeito rebote que a gente chama. Não é que é proibido, tá, meninas? É proibido quebrar o jejum com refrigerante, com bolachas, salgadinhos, esses industrializados. Isso aí você vai jogar seu jejum no lixo. Fato. Comprou pacotinho, é jejum no lixo. Tá bom? Agora, se eu faço um prato bem bonito, eu vou comer arroz, feijão, salada, carne, né, uns ovos, uns legumes, tô quebrando meu jejum desse jeito, vai dar ruim? Não, não vai, tá? Você tá comendo comida de verdade. Eu prezo muito isso, tá? Comida de verdade. Agora, vou quebrar o meu jejum com maçã, frutas, sem ser abacate e coco. A probabilidade é você dar esse pico de insulina. Aí o que que vai acontecer? Vai acontecer é que você vai ter
mais fome, mais fome, mais fome e produção ainda mais de insulina. Se você já tem uma produção excessiva, se você já é uma resistência insulínica na sua vida, você já tem ela aí com você, se você estiver no sobrepeso, você vai ter. Para que que você vai fazer isso se a gente está baixando ela com jejum? Então quebra certo. Como que é quebrar um jejum certo? Proteína e gordura. É a melhor forma, tá? Ah, mas eu posso fazer uma salada e temperar com azeitezinho, comer? Pode. Vai dar ruim para você? Não, não vai. Só que você vai comer menos proteína, porque você vai se saciar com a salada. Quem já viveu na dieta sabe disso. Por que que a gente come salada primeiro? Pra encher, não era? E comer menos comida, né? Mas a gente faz agora isso com proteína, para eu ficar mais saciada, sentir menos fome. Entenderam? Então, se você for quebrar com o arroz, vai dar ruim, apenas. Mas se você fizer um prato, arroz, feijão, carne, é, legumes, verduras, ali um prato bonito, colorido, pronto, problema nenhum, tá? Mas capriche na sua proteína, sempre falo isso, né? Capriche na sua proteína, tá bom? Sobre psyllium e chia, são aliados para quebrar o jejum? Aliados? Não, mas quebram o jejum, né? É, o psyllium e a chia, o que que eles fazem dentro do nosso corpo, né? É como se eles tomassem uma forma e você toma assim, ele fica assim, tá? Você pode reparar pelo próprio movimento que você faz quando você coloca uma colher de chia e um pouco de água. Não vira uma gelatina. Quando você faz isso com o psyllium também, ele dobra o volume. Ele faz a mesma coisa dentro do seu corpo. Quando ele faz isso dentro do seu corpo, ele faz você comer menos, tá? Então, isso é um hack que a gente chama, certo? É um hack. E outra coisa, se você toma psyllium e chia, a probabilidade que você melhore as suas condições intestinais. Mas nem sempre você vai manter essas condições intestinais com o psyllium e a chia. Porque a ideia é que o nosso corpo trabalhe da melhor forma possível, sem que a gente precise ficar usando hacks. Então, qual que é a melhor ideia? A melhor ideia é que você aprenda a entender da sua saciedade, da sua fome física, da sua fome real, né? E, e fazer a sua mastigação de forma correta. E são os princípios. Para não ficar usando desses interfúgios. Ah, cá, mas é ruim. Eu não indico para minhas alunas. Elas sabem disso, elas estão aqui, elas sabem disso. Mas você pode usar? Pode. Vai te fazer mal? Não digo que vai fazer mal. Não vai fazer mal para o seu organismo, não. Mas talvez dificulte um pouco ainda esse entendimento de você com o seu corpo. Porque se eu quero que você se conheça, eu não posso ficar te dando hack, atalhos, entende? Ah, mas eu tenho intestino ruim. Eu posso usar por um tempo para ajudar? Pode. O que que é intestino ruim? Eu vou ao banheiro uma vez por semana, duas vezes a semana. Eu sou muito ressecada. Aí a gente precisa melhorar a alimentação, água. Às vezes você já tem problema desde novinha, se você usou muito laxante, a vida inteira você foi a favor daqueles chás horrorosos para emagrecer, lembra que dava aquelas diarreia? Cara, isso acaba com a nossa flora. Aí a gente precisa tentar restaurar esse intestino. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não, né? Mas também vai chegar uma hora que isso também não vai mais fazer efeito, entende? Então a gente tenta reorganizar a casa, tá bom? Então não são aliados para quebra de jejum. Se eu retirar o arroz, tenho compulsão. Dá para ter resultado com jejum, mas comendo arroz? Dá.
Eu tomo picolinato e passo a vontade de comer doce. Realmente, porque eu tenho diabetes, é muito eficaz para mim, viu? É isso mesmo, perfeito. Eu entendi o que você quis dizer aqui, tá, Silene? Eu acho que quebrar o jejum com essas coisas aí, errado. Não joga de nada de jejum. Com uma proteína, um pouco de verdura, se assim quiser. Não entendi muito, não. Aí, por exemplo, a Dani, eu posso quebrar com a shea hidratada e o psyllium? Pode, mas aí é o que eu te falei agora, tá, Dani? Depois começar a proteína, pode. Só que o que acontece? Como você encheu o seu estômago com o psyllium com a chia, você vai comer menos proteína. Comendo menos proteína, você vai ter fome mais rápido. Tendo fome mais rápido, né, pode gerar em você um pouco de ansiedade, e aí você acaba comendo mais do que o necessário, entendeu? Boa. É isso, Fabiola, que eu acabei de falar sobre o Orlistat, né? Porque o Orlistat, ele faz a absorção da gordura que a gente come, né? E aí, se você comer gorduras demais, passar lá de uma porcentagem, ele vai eliminar, ele não vai deixar o seu organismo ficar ali no seu organismo, né? Só que assim, ele é feito, né, para quem tem problemas cardíacos, colesterol muito alto. Então, e não é para emagrecimento, né? É igual todos os outros medicamentos para emagrecer. Nenhum é para emagrecer. É para outras coisas. Ah, e eu descobri que emagrece, entendeu? E acaba com o seu intestino. Quanto de proteína devemos comer? Olha, meninas, se a gente for olhar para a regra, né, do jogo, a gente falaria que seria de 1,5 2 gramas pelo seu peso corporal, né? Só que assim, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, eu falo assim, come até se saciar. Dê preferência para proteína. Porque pensa comigo, tá? Vou fazer uma conta bem rápida com você aqui. Se você fizer jejum, que nem a Erika falou, cara, eu tô fazendo jejum de 18 horas. Ela comeu 6 da tarde, eu comi meio-dia. Então, eu tenho uma janela de alimentação, janela aberta, janela fechada, tá? Janela fechada quando eu não como, janela aberta quando eu como. Vamos pensar que eu tenho, então, do meio-dia às 6 da tarde, na minha janela aberta, para eu comer, para eu me alimentar. Nessa minha janela aberta que eu tenho para comer e para me alimentar, eu preciso comer de proteína. Se eu tenho 70 quilos, eu tenho que comer quantos de proteína? 140. Isso. 140 gramas de proteína. Sendo que um bife de mais ou menos 100 gramas tem 30 gramas de proteína. 100 gramas tem 30. 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho que comer meio quilo de carne. E eu tô falando a vermelha. Pode ser vermelha também, que a quantidade de proteína é parecida. Mas eu penso em eu comendo meio quilo de carne, do meio-dia às 6 da tarde. E ainda querendo comer um pouquinho de arroz e feijão, uma saladinha, né? Um abacatezinho. Quem aqui de vocês consegue comer meio quilo de carne? Se é um bife normal que a gente come no nosso almoço, normalmente, em via de regras, vai ter 100 a 120 gramas. Normalmente, que
nós brasileiros assim temos o hábito de consumir. É raro a pessoa que consome um bifão de 200 gramas e pá. Acho que você dá conta, né? Homem tem mais facilidade, tá? Isso é, não tem nem o que falar. Homem consegue tranquilamente, mas nós mulheres temos mais dificuldades, tá? Então, o que que eu falo? Para você não ficar presa nesse mundo de, eu preciso, 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 porque às vezes a gente come. Eu já fiz isso, tá? Eu tenho que bater a meta de proteína, eu tenho, como de passar mal, sabe? Ou ficar comendo. Se comer ovo, então, tem pouca proteína. Um ovo tem, sei lá, 9 gramas de proteína. Quantos ovos no dia tem que comer? Que nem a Graciane Barbosa, 30 ovos? Hã? Então não dá, né, gente? Vocês concordam comigo? Então, se a gente ia ficar presa, por isso que eu falei, lembra que eu falei? Começa pela proteína. Você entendeu por que agora? Tem sentido? Tomando água agora, que eu tô falando, eu tô com sede. Aí eu fico levantando pra fazer xixi. Hoje eu entrei em jejum 2 horas da tarde. Eu almocei. Olha só o que que eu comi hoje. Quebrei meu jejum com uma sobrecoxa. Fiz jejum de 20 horas. Eu parei de comer ontem às 17, mais ou menos. Aí vim comer hoje 1 da tarde. Treinei em jejum e comi. Aí quebrei com uma coxa e um pedaço de abacate. Que tava muito bom, inclusive. Aí eu fiz uma salada. Aí nessa salada tinha repolho, tomate, alface e couve. Comi essa saladinha temperada com limão, sal e azeite. Comi. Aí eu fiz um bife, dava mais ou menos umas 120 gramas. E eu coloquei uma colher de arroz, uma colher de feijão. Porque eu já estava satisfeita. Só que eu tinha feito um arrozinho fresquinho, um feijãozinho fresquinho, gostosinho demais. E eu coloquei. Eu também gosto de arroz e feijão. Adoro. Mas eu como muito pouco de vez em quando só. Aí eu ponho lá meu, porque eu já tenho habituado, tá? Aí coloquei lá no prato. Eu comi o bife. Aí fui comendo lá, linda, maravilhosa. Fiquei super satisfeita. Entrei em jejum. Eu já sabia, porque eu estava comendo aquele horário, era 2 horas da tarde, eu já sabia que com aquela refeição que eu tinha feito desde o meio-dia, desde a 1 hora, eu não ia sentir fome até às 18, que é normalmente a última refeição eu faço às 18. Você entendeu? Eu já sabia, pela quantidade que eu tinha comido de coisas, eu não bati minha meta de proteína. E tá tudo bem, porque eu tô satisfeita, porque como vou forçar? Então respeitem o corpo de vocês, tá? Foque mais nisso. Oi, tia, querida. Boa noite. Entenderam? Entenderam a regra da proteína? Tá? Fala sobre o café. Quando a gente está de jejum, só pode café, água e chá, tá certo? Ai, gente, às vezes as pessoas falam do café, falam do chá, falam da água com gás. Aí eu fico tão irritada. Gente, se as pessoas começarem a falar as coisas e deixar vocês muito confusas, para de seguir elas, tá? Ó, café e chá sem adoçar de nenhum jeito, nem com açúcar, nem adoçante de nada, tá? Adoçante faz mal para a saúde, já está comprovado em qualquer um. Ah, mas eu posso tomar o stevia? Pode. Não, no jejum, beleza? Tá? Esse é o menos pior. O K, qual é a quantidade de café? E qual é a quantidade de chá?
O chá é 600 ml. O café, 2, 3 xícaras por dia. Até que horas? Até 2 horas da tarde. Aí você fala pra mim assim, mas eu tomo café, não tira meu sono. Eu tomo café, não me faz mal algum. Eu tomo café, fico ótima. Tá. Começa a tomar seu café todo dia, até 2 horas da tarde. E diminui a quantidade. Toma só, porque quando a gente começa a fazer jejum, a gente tem um grande defeito de trocar comida pelo café. E não é bom, porque café demais desidrata, tá? Desidratação traz dor de cabeça. Aí você acha que é do jejum. Não, é pelo excesso de café. Sim. Ah, mas não melhora a dor de cabeça? Não, em excesso. O café, né? Tem gente que fala que melhora a dor de cabeça. Não em excesso. Tanto que quando você para ele, você quase morre, não morre? Porque viciou. Viciou na cafeína. Senão você não morreria quando ficasse sem. Ai, não aguento ficar sem o meu café da manhã. Tá viciada. Tudo que você não aguenta ficar sem, viciou. E você nasceu nesse mundo de meu Deus para dominar e não para ser dominada. Aprende isso. Escreve no seu caderno, tá? Então, sim, é só isso de café? É. Aí você fala, ah, mas não sinto nada. Tá bom, então começa a tomar até 2 horas da tarde. Pega um dia, toma uma semana, até 2 da tarde. Fez lá, bonitinha. É assim que a gente descobre as coisas. Aí você vai lá e toma um cafezinho 6 da tarde. Depois você conta pra mim como foi sua noite de sono. Porque você só vai saber se você fizer assim. Porque o que dificulta, muitas vezes, não é o seu sono. Aí você dorme, mas você não chega no REM, que é o sono profundo. A cafeína não deixa. Cafeína não deixa baixar seu cortisol. Então, sim, é pouco quantidade de café. Tá certo? Quem falou que você pode ficar bebendo litros de café? Nada disso. Aí, isso aí. Ó, Luciane já faz certinho. Sua voz parece terapia. 3 xícaras de quanto ml? Gostei. Hilda, gostei. Porque senão a gente fala assim, é uma xícara sim ou é uma xícara sim? Né? Que nem passa aqueles memes, né? Daquela xicrona de café. Que o meu copo é assim, né? Eu faço esse copo aqui de manhã, não faço cheio, né, gente? Claro que não. Aí eu faço mais ou menos até aqui, que dá umas 2 xícaras dessa. Aí eu vou tomando. Acabou, acabou. Aí depois do almoço eu faço essa aqui. Aí tomo. Às vezes eu tomo à noite. Adivinha? Ah, gata, insônia na certa. Ah, eu acordo de madrugada, tenho um despertar de madrugada, depois tenho dificuldade para voltar a dormir. Volto a dormir, mas tenho dificuldade. Então você começa a se observar. Nossa, como é bom te ouvir. Até minha ansiedade foi embora. Ai, que bom! Luciana, adorei as suas dicas. Sempre por o café da manhã, acho mais fácil seguir. Tem que alternar os horários. Fernanda, respondi a sua dúvida sobre o café, seria isso? Pode tomar café no jejum, não quebra, tá? Só não adoçar. E só não exagerar, tá bom? É sempre pulo o café da manhã. Normalmente o jejum é mais fácil pular o café da manhã. Por quê? Porque quando a gente acorda, se os nossos hormônios estão regulados, é para o meu cortisol estar mais alto. Então, para minha insulina estar mais baixa. Então, é para eu sentir fome, não é para eu acordar com fome, não. Tem gente que acorda com fome, fome de leão, estômago roncando, tá escrito alimentação tá ruim, tá bom? É fato. A gente não sente regra. Repara nas suas crianças, quem tem filho. Não é normal sentir a criança não sente fome de manhã. Ela demora para sentir fome. E a gente é a mesma coisa. Aí, quando o nosso cortisol tá ok, insulina ok, insulina tá baixo, cortisol tá alto. Isso aqui vai fazendo isso, tá? Normal, né? Nosso cortisol vai baixando, tal, tal, tal. Dá uma normalizada. Por isso que quando a gente vai fazer exame de cortisol, a gente faz cedinho. Ah, tem que ser 7 da manhã, tal. Por causa disso. Depois ele baixa, tá? A insulina vai subir quando eu me alimentar. Então,
equilibrado aqui. Nisso, até ele baixar, eu começar a sentir fome, demora. Então, se eu estou com tudo equilibrado, é mais fácil fazer o jejum de manhã. Por isso, entende? Depois, a gente vai começar a sentir fome para umas 10, 11, aí vai depender muito de pessoa para pessoa, tá bom? Aí a gente vai passando por isso aí. Depois. Tem que alternar os horários? Tem que alternar os horários. Tem que alternar. Obrigada, meninas. Pode ser de o chá, pode ser de hortelã, de hibisco, cavalinha, espinheira santa. Quem tem problema de digestão, de dor de estômago, espinheira santa é um santo remédio, de verdade. Ajuda na digestão depois do almoço, tomar um chazinho de hortelã, de cavalinha, ajuda. Aí um hibisco, um gengibre, uma canela, ajuda no emagrecimento? Ajuda sim. Ajuda, sim. Não faz milagre, não. Né? Não adianta eu comer que nem uma capivara raivosa depois que ele tomar um chazinho. Aí não vai resolver, né? Mas se tá fazendo tudo certinho, você acha que um chazinho não vai te ajudar? Lógico que vai. Chá é medicinal, tá? Pode tomar sim para te ajudar. E pode ser qualquer um da sua escolha. Cara, você prefere folha ou saquinho? Folha, sempre a gente vai preferir folha. Mas se não tiver, vai de saquinho mesmo, tá bom? A gente facilita a vida. Já basta as outras coisas que a gente já vai ter que tirar. Aí você tudo também aí, né? Quando a gente tiver com tudo redondinho, aí a gente começa a escolher, né? Por exemplo, a água. É bom tomar na garrafa plástica? Claro que não. Essa água saiu lá sei lá da onde, tá? Sei lá. Veio viajando até chegar aqui em São Paulo, de caminhão, no sol, na chuva, no dia, na noite. Você acha que como chegou essa água aqui? Ferveu, desferveu, ferveu, desferveu, esquentou, friou, esquentou. Tá contaminada. Tá. Eu vou evitar? Vou evitar. Mas eu tô na rua, eu tô morrendo de sede. Eu vou fazer o quê? Eu compro uma água pra eu tomar. Então, tem lugar que não tem água pra você tomar, você vai, então carregou sua garrafa. Aqui. Essa aqui eu compro, aí eu vou usando até acabar a garrafa. Eu adoro essa que tem biquinho assim. Então, é a melhor opção? Claro que não. Melhor opção é você carregar a sua garrafa. Qual que é a melhor opção? Garrafa de vidro. A melhor opção. Então, quando eu posso, olha que minha garrafinha aqui, de vidro cheia aqui. Mas para onde eu vou? Não leva essa aqui, porque é leve. Já viu carregar uma garrafa de vidro como é pesada? Para academia? Para o perigo. Então a gente vai tentando fazer o quê? O que dá. Deixa fácil o que é difícil. Se você quiser fazer tudo certinho, você conseguir, parabéns, faça. Não tô falando pra você não fazer, tá? Mas vamos no básico, vamos ajustar o básico, sabe? Eu falo para as meninas sempre assim, ó, vem do macro pro micro. A hora que eu tô com tudo ajeitado aqui, aí eu dou o próximo passo. Entenderam? Não adianta eu querer abraçar o mundo. O importante é tomar água. Vai em mim que vocês passam de ano. Cola em mim, cola em mim. E quando tomamos água o suficiente e temos retenção de líquido, o que devemos fazer? Genice, você pode tentar água com sal, ajuda muito, né? Parece meio contrário, mas ajuda bastante. Pode ver os seus sais, além do sal, magnésio, né? Também ajuda. A atividade física também. E, claro, né? Vamos ver como estão os seus exames, né? Vamos ver como estão os seus exames. Pode ser que alguma coisa não esteja no caminho certo, tá? Tá, não, ó, de novo aqui, ó. O dia que pulo jantar, sinto mais fome no outro dia. Vai ter dia, meninas, que a gente vai sentir mais fome, outro menos fome, isso é normal, super normal, tá? Podem até esperar por isso. Aí eu já, olha, eu quero fazer um jejum de 72 horas, que são 3 dias. Faço com o pé nas costas. Mas teve um dia que eu não consegui.
normal, porque naquele dia, sei lá, a lua influencia, seu ciclo menstrual influencia, seu trabalho, sua ansiedade, tudo influencia. Nós mulheres é uma loucura, tudo influencia. Então, tá tudo bem, tá? Isso pode acontecer. Se acontece sempre, tem que ajustar o jejum e a alimentação. Você acorda todos os dias às 3 da manhã, aí tem que orar. Eu falo que é o horário da oração. Acordei às 3 da manhã, ora, 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 até dormir de novo. Mesmo tomando café gourmet, sim, amada, mesmo um gourmet. É porque o problema não é o café em si, é a cafeína, tá? Aí tem o descafeinado, né? Mas o descafeinado, ele passa para cafeína para depois descafeinar. Então aí a desidratação ela também vai acontecer, tá? De cúrcuma, sim. Ela tem uma quantidade certa de cúrcuma, sim. Normalmente eu indico metade daquela colherinha de café, a pequenininha, já, já é o suficiente. Chá de canela quebra jejum, não. Fazer jejum e cozinhando não é fácil. É, mas você se adapta, viu? Hoje eu faço no olho tudo, tudo, não experimento nada, faço tudo no olho. Pode tomar chá de canela todos os dias? Pode. Dica para tirar o adoçante? Tira o adoçante. Joga fora. Ó, você pode usar as duas formas, tá? Brincando, tá? Mas, ó, você pode fazer assim. Vou tirar de uma vez. Tipo, eu vou no amargo mesmo, no pelo, sabe? Vou me adaptar, porque você vai paladar. É paladar adaptado. Você vai adaptar, tá? Meninas, quem não tá no grupo, pode entrar lá no link da minha bio, tá? No desafio. Pode ir lá. Sei, para quem tá chegando agora, quiser participar do desafio, entra lá. Depois eu vou compartilhar o- os áudios que eu já mandei lá, tá bom? E a gente vai iniciar o jejum agora às 20 horas. Para quem já iniciou, não tem problema. É, então você pode fazer dessa forma, tira mesmo. Pega, eu brinquei de jogar fora, mas joga fora mesmo. Se você não tiver, você não tem opção, né? Ou você pode fazer o processo do diminuir. Eu não tive essa opção. Primeiro que eu não gostava de adoçante. O meu era café com açúcar mesmo. Então eu pegava e eu tirei de uma vez. Porque esse negócio de ir tirando aos pouquinhos, para mim, não colou. Então eu fui no pelo mesmo, tirei. Aí a gente usa a tática dos 10 cafés. Vai devagarzinho, um café, aí depois outro café, aí no outro dia um, dois, aí no outro dia mais dois. E quando você vê, você tá tomando, você nem percebe, tá? Ou a tentar a dica de diminuir. Até hoje você põe 5 gotas, você começa por quatro. Se adaptou, põe três. Se adaptou, põe duas. Se adaptou, uma. Nada, né? Tem gente também que já fez assim, também deu super certo. Bom, no meu acompanhamento, olha, os exames sim. Auxiliane, entra lá no grupo, link lá na minha bio, para eu. Lá eu tô explicando direitinho, tá? O que mais? Nossa, 8h10. Adorei a nossa live. Eu não vim aqui desde o ano passado, mas já fazia um tempo já, né? Porque por toda a mudança estrutural que eu tive na minha vida, né? Depois eu me convertei, deu casar, deu fazer várias mudanças aqui na minha vida e mudei o meu trabalho, fiz várias coisas. E eu fiquei um tempo sem fazer live, né? Então, essa é a minha primeira live depois de um bom tempo. Mas você sabe que o café com canela é muito saboroso, muito saboroso, muito gostoso.
Tava com saudade das lives? Que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês estavam com saudade, hein? Já tava pensando em desistir. Falei, não vou mais voltar, não. Ai, tô cansada. Minha amiga, eu sempre falo isso, né? Que a vida que a gente não posta dá muito trabalho. Não é fácil, não. Mas eu tenho muitas vidas para serem transformadas, e Deus fala comigo todos os dias, e eu ouço, né, o que Deus fala, e vambora. Tem que cumprir minha missão aqui, não posso deixar passar em branco, não é? Então tá bom, meus amores. Eu vou encerrar a live, tá? Depois eu vou compartilhar lá no grupo com vocês, tá bom? Vou abrir o grupo, pouquinho, tá? Pelo menos uma horinha. Eu vou terminar aqui, vou tomar banho e vou dormir, tá? Então vou deixar o grupo aberto para vocês irem. Coloca lá as dúvidas de vocês, tá bom? E amanhã eu venho e aí eu fecho e amanhã eu venho e respondo. Combinado? Então tá. Então, obrigada pela sua presença. Você sabe que eu honro você e a sua vida, né? A sua presença aqui. Sem você não teria live. Então, obrigada por você ter parado aí do outro lado um tempinho para me ouvir, até mesmo que algo novo, algo que tenha mexido com você, uma dica que tenha valido a pena, né? Que você possa, de fato, colocar em prática. E a ideia aqui é que você transforme a sua vida de alguma forma, tá? Que eu entre aí na sua cabecinha de algum jeito e você lembre do que eu falei, do que eu ensinei, e que você consiga modificar a sua vida de algum jeito, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, durmam bem, tá bom? E amanhã vamos para mais um dia de jejum, de mudanças e correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau. Que eu tava gravando aqui também. Beijo pra vocês. Tchau.